Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso PapoCast de todas as segundas-feiras. Estamos aqui diretamente dos estúdios da RWTV, a TV que leva a esperança ao seu coração. Gente, como toda segunda-feira nós temos convidados ou convidados especiais que tragam sempre uma história de vida, uma história que vai agregar aí a sua vida espiritual ou a sua vida financeira também. A gente traz pessoas que falam sobre vida financeira ou alguma coisa que fala sobre a sua vida espiritual, a sua fé. Aqui é o PapoCast e você está... seja bem-vindo ao nosso PapoCast. Gente, nós estamos hoje pelo Facebook, tá? Pelo Instagram e pelo YouTube. Você tem uma Smart TV, você pode estar digitando lá, tá? Digitando lá o nosso canal RWTV, na sua TV digital, e você vai estar conectado no seu quarto, na sua sala, lá na sua... assistindo a gente aqui, a nossa TV. Gente, você que deseja ser um patrocinador, entre em contato com a RWTV, a gente vai até você, faz os vídeos bem legal, bem bacana, e a gente divulga a sua empresa, a sua marca, e eu tenho certeza que vai ser top demais, beleza? Pessoal, nós estamos na nossa semana missionária. Nosso pastor pediu para a gente avisar que iniciou dia 13 agora, né? Domingo, é isso, né, Kiko? Iniciou agora domingo com o pastor Daniel Albuquerque, da cidade de Paula Freitas. Uma bênção de Deus foi o congresso, o início do congresso, né, o 34º Congresso de Missões, e está tendo nas congregações agora, segunda, terça, quarta, quinta vai ser na sede, sexta vai ser nas congregações, sábado será no templo sede, domingo encerramento com batismo em água domingo pela manhã, Santa Ceia e o almoço, e à noite o encerramento. Isso, e o encerramento também vai ser aqui no templo sede, tá bom, gente? Sem mais longa, vamos apresentar a nossa convidada. Ela que é uma convidada muito especial, ela já esteve aqui na RWTV, né? Acho que já faz uns 2 anos, mais ou menos. Eu acho que é isso, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? O cenário é bem diferente, era todo verde ainda, né? Mudou bastante. Mas nós estamos hoje com a pastora, ela que é pastora, né? Juntamente com seu esposo. Ela é palestrante, escritora, tem 2 livros, né? Um livro, a minha mãe está, meu Deus, está lendo muitos, que é esse Pérolas aqui, então vamos conversar. E também hoje vai ter um lançamento aqui do Jardim Particular. Nós vamos conversar hoje com a pastora Noemir Bicker. É isso? Bicker? Bicher. A gente sempre erra, né? Você é Bicker, você é Bicher. Tudo bem, Noemir? Tudo bem, Magli, paz do Senhor. Que bom ter a irmã aqui com a gente, aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a sua vida pastoral, né? Juntamente com o seu esposo, né? E a sua vida ministerial, né? A gente sabe que você foi filha de pastor, né? Sim. Por muito tempo, né? Seu pai foi pastor presidente aqui nas nossas regiões. E para quem não conhece, ela é irmã do pastor Elias Bicker, né? Bicher, aqui da nossa igreja sede. E eu queria conversar um pouquinho com ela antes da gente entrar nos detalhes dos livros aqui, né? Que ela é escritora. Como é que foi, que experiência tu teve assim, com o lado do seu pai, né? Que trabalhou por muito tempo em várias igrejas sedes, na realidade, né? Que experiência que tu traz para a tua vida ministerial hoje, né? Porque você tem bastante exemplo, né? Tudo que você faz nos livros aí e as palestras que você dá, tive bastante exemplo. Eu queria que você desse um exemplo aí que seu pai deixou na sua vida. Bom, a questão do meu pai foi o ensino bíblico. Uhum. Eu sempre testemunho, inclusive está no Jardim Particular. O meu pai ele me ensinou a estudar a Bíblia e a minha mãe me ensinou a orar. Então, é 2 coisas, né? Que aí a gente foi... Ali, né? O pai tinha sempre a Bíblia em alemão, em português, em latim e dicionário. Então, ele colocava a gente sentado à mesa com ele e ele ia explicando, né? Claro que a gente não entendia muita coisa, né? E depois que fazia aquele estudo com a gente, a mãe chamava a gente para orar. Então, assim, 2 coisas que uma criança não quer: estudar e orar. É verdade. Mas, enfim, são 2 coisas assim que eu trouxe pro ministério. Porque quando me vi no ministério, sem uma proteção paterna ou materna, assim dizer, eu levei o princípio que eu trouxe de casa. Uhum. E eu louvo a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, porque eles me ensinaram isso. O temor a Deus, o respeito a Deus, o respeito à liderança,
a igreja. Isso é princípio que eu trouxe do meu pai e da minha mãe. Que legal, que legal, que legal. O teu pai trabalhou aqui, acho que até em Iriniópolis, né? Ele foi pastor, né? Sim. O meu pai trabalhou na região aqui de Porto União. Porto União? Na antiga sede aqui de União da Vitória. Pertencia aqui, né? Isso. O pastor Clemente Kuzma era o presidente. E todas as cidades circunvizinhas aqui, elas eram subordinadas à União da Vitória. Então ele trabalhou aqui, trabalhou em Iriniópolis. Iriniópolis, né? Depois, Iriniópolis, Porto União e Timbó Grande. Essa é a sequência. Timbó Grande, poxa. Ô Noemi, então vamos entrar um pouquinho nos teus livros, né? Como é que foi esse teu chamado de ser escritora? Como é que nasceu esse chamado de escrever? Eu vi que tu já tem ali que tu falou antes, né? Que teu pai ensinava muito a palavra para vocês. Isso eu acho que foi um gatilho para também, né? Sim. Aprender um pouco a escrever, enfim, ter essa inspiração na realidade, né? Então, escrever foi uma coisa assim que foi gerado pelo Espírito Santo. Eu preciso contar o meu testemunho da Covid para entrar no Pérolas. Eu não sei se as pessoas sabem, mas eu tive Covid e eu não morri porque Jesus me curou. Então foi um processo ali de 3 semanas entre vida e morte, enfim, na cidade de Orleans. E a igreja na época cuidou muito da gente e tal, mas o hospital fez a parte deles, mas quem me curou foi Jesus. Então eu entrei em coma em casa e eu acordei com a voz do Espírito Santo. Então quando eu entrei em coma eu acordei com uma voz no outro dia dizendo para mim assim: acorda, acorda, acorda. Essa voz ela foi me trazendo a consciência. Quando eu retornei à consciência, isso na 3ª semana, aí essa mesma voz ela começou a me estimular a reagir. E ela dizia para mim assim: levanta, você está com febre. Só que eu não me mexia e não falava. Aí eu fui orando, espírito, orando ali no meu coração. Pastor Marcos do lado, dormindo, ele nem não viu o que estava acontecendo. Até que eu senti assim como se fosse um soco no peito e eu tomei ar. Aí eu mesmo levantei, tomei remédio. E nesse mesmo dia à tarde, o Senhor me curou em casa. Eu entrei no banheiro e eu olhei no espelho e tinha um fogo assim muito vivo, muito bonito. E quando eu olhei para aquele fogo, me chamou a atenção e eu pensei que era uma alucinação, porque ali já era a 3ª semana sem comer. E aquele fogo, ele saiu do espelho e ele entrou em mim. Olha só. Eu levei um susto muito grande, eu caí de todo tamanho no chão. Só que ali eu recebi a cura. Então, 3ª semana, Jesus me curou. Na sequência, eu questionei e eu falei com Deus o seguinte: por que o Senhor me curou? Porque era um conceito que eu tinha, que Deus não precisa de ninguém. Sim. E se uma pessoa ela não cumpre ou se ela morre, Deus levanta outra. Sempre tive esse conceito. E eu comecei a perguntar para o Senhor por que o Senhor me curou. Nesse tempo, o Espírito Santo começou a falar para mim assim: é para você escrever um livro. Poxa. E a princípio não dei muita importância, eu ignorei. Mas essa voz continuou falando comigo. Aquela voz que me acordou do coma. Aquela voz que me estimulou a reagir. Essa voz continua falando comigo, que é o Espírito Santo. E ele dizia para mim o seguinte: você tem que escrever um livro. Aí eu comecei a orar e a pedir ao Espírito Santo o seguinte: o que eu devo escrever? E foi 1 ano. Todos os dias eu passava na frente da prateleira de livros e o Espírito Santo dizia para mim: você tem que escrever um livro. Nítido. Nítido. E chegou um dia que eu fiquei muito incomodada. Aí eu falei pro pastor Marcos assim: eu não entendo, Deus fala comigo para escrever. Marcos é sua esposa, né? Sim. E eu disse para ele: mas eu não posso escrever algo aleatório. E nem posso pegar a ideia de ninguém. Isso é uma coisa inspirada, né? Sim. Essa oração, ela durou 1 ano. Então eu fui orando e jejuando por 1 ano para Deus me dar o assunto. Quando chegou ali num ano, eu pensei o seguinte: eu vou escrever sobre mulheres da Bíblia. Porque eu tenho uma playlist no YouTube. E para fazer o resumo ali, dá bastante trabalho, bastante pesquisa. Aí eu pensei o seguinte: eu vou fazer uma playlist de mulheres da Bíblia e vai ser esse o livro. Na mesma semana, eu recebi uma mensagem de um pastor querendo me vender um livro que se chamava Mulheres da Bíblia. Poxa. Aí eu entendi. Aí foi o... Eu entendi. Não é esse
o nome. Aí conversei com o pastor Marcos novamente e disse para ele, não sei o que escrever, mas o Espírito Santo continua me impulsionando. Aí foi bem interessante porque numa madrugada, entre 3 e 4 horas da manhã, que sempre foi o período de oração, o Senhor me deu o nome Pérolas, do jeitinho que está aqui. Eu vi o nome e a imagem. Aí depois de um ano de oração, claro que eu fiquei super feliz. Anotei, pensei, bom, eu tenho um nome. E continuei orando. Aí eu pensei o seguinte, tá, mas eu vou escrever o quê? Na outra madrugada de oração, o Senhor me deu 4 pontos. Primeiro, o Espírito Santo me disse nitidamente assim, você vai escrever sobre a ostra. Você vai trabalhar as feridas emocionais, né? O meu público é feminino. E você vai trabalhar as feridas emocionais baseado na ostra. Aí tem toda aquela pesquisa, quando a ostra se abre para se alimentar, vida normal, entra um parasita, pode ser areia, pode ser um bichinho, alguma coisa. Qual é a reação da ostra? Ela começa imediatamente a promover ou a produzir um nácar. Dentro dessa ostra? Que é para inutilizar esse parasita. Aí o Espírito Santo me disse o seguinte, a segunda parte você vai trabalhar a reação à dor. A terceira parte é a pérola. Ela é o resultado da dor. Aí o Espírito Santo me disse assim, a pérola, nessa parte do livro você vai trabalhar a experiência, a cura. A pessoa já está curada e aqui ela vai, através da sua experiência, ajudar pessoas. E a última parte, a pérola de grande valor, que é o Evangelho. Porque sem você estar curado, você não passa a mensagem correta. Então foi nítida a mensagem do Espírito Santo, eu anotei, e comecei a trabalhar toda essa parte baseada nessas 4 divisões. Então, assim, na realidade, tu nunca teve contato com editora, nunca pensou em escrever, nada. Foi uma coisa de Deus. Na realidade, foi Deus que te sentiu aquele fogo do Espírito ali que tu falou ali no início, ali, né? E como é que foi as peças encaixando para você fazer esse livro aqui? Deixa eu mostrar aqui para você. A minha mãe está lendo esse livro aqui. Ela tá amando esse livro aqui, tá? E os pontos que ela anotou ali, que eu vi ali, sabe? Muito, muito, muito legal. Ô, Neymir, e como é que foi, assim, botar em prática um livro? Porque foi a tua primeira vez, né? Você fazer um livro, na realidade. Foi o teu primeiro livro? Esse é o segundo. O primeiro foi Juntas Somos Mais Fortes. Ah, tem outro, então? Sim. Então esse aqui é o segundo. Esse é o segundo. Só que o primeiro foi lançado aqui. Foi lançado aqui naquela época, né? Sim. O Gabriel, né? Isso, com o Gabriel. Gabriel. Ali é uma coletânea e eu faço parte. Eu tenho um capítulo naquele livro. Então esse aqui Esse é o segundo. Então já vem de um caminho já que tu já sabe, então. Então tá pisando no caso, né? Mas assim, quando eu escrevi ele, eu era bem inexperiente. Então o que acontece? Eu escrevi, passei pro computador. E nesse período eu recebi um presente da Shirley Mello, que é a coautora. Isso, mas eu ia falar dela agora. Isso. Ela é psicóloga? A Shirley é psicóloga, é de Braço do Norte. Uhum. E ela me mandou um presente. Sim. Fim de ano e tal. E eu entrei em contato com ela para agradecer por esse presente. E eu falei para ela que eu ia lançar um livro chamado Pérolas. Perdão, eu não falei a capa do livro, mas eu expliquei para ela que Deus tinha me dado um projeto tal de cura emocional e que eu ia lançar esse livro. Aí ela me fez a proposta da gente lançar junto, porque eu tinha o meu conteúdo e ela tinha o dela. Aí a gente juntou esse conteúdo. Muito agradável. Isso. Aí eu trabalho a parte teológica, ela trabalha a parte científica, psicológica. Psicológica, né? Que precisa, Só que né? assim, na verdade, mescla, né? Porque não tem como você trabalhar a teologia sem você trabalhar a cura emocional. Então... E eu achei também bem legal que é mulheres transformadas e curadas de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Os 3, né? É que toda ferida espiritual, ela fala do pecado. Da alma, fala das feridas emocionais. E o corpo é um invólucro do espírito, da alma. Se a gente não estiver bem internamente, então vai refletir no nosso corpo e vai refletir também nos relacionamentos. Então é muito importante a gente trabalhar todas essas áreas da vida
E estar bem com Deus, estar bem com o próximo, e automaticamente a gente acaba estando bem com a gente mesmo. Uhum. O teu primeiro livro foi baseado mais no que, então? O teu, porque esse aqui que eu estou mostrando aqui é o segundo, né? Sim. O primeiro foi baseado mais para quê? O primeiro é o Juntas Somos Mais Fortes. Uhum. Então, cada mulher ela teria um capítulo do livro para falar do seu histórico de vida. Uhum. Eu não escrevo algo relacionado a um testemunho. Eu escrevi um capítulo chamado Invisibilidade, que ali fala da construção diária da mulher sem ela aparecer. Estar nos bastidores, mas ser a base. Então, eu trabalhei nesse sentido. E aqui já é um assunto totalmente diferente. Aqui a gente já trabalha a cura espiritual e a cura emocional, que na verdade são interligadas, né? Justamente. É que hoje está bem, não é que está em alta, né? Mas é que o ser humano mais está à procura, né? Desses projetos que tu falou aqui, né? Sim. Espírito, alma e corpo, né? Acho que a pessoa precisa estar interligada, né? E esse livro aqui, cara, eu estava vendo antes de vir aqui para a TV, eu vi muitos pontos aqui que me... como é que eu posso dizer? Que me deixaram bem... O capítulo 5 ali, ó, que diz: aprendendo a proteger seu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então esse aqui, no caso, foi você que... Esse capítulo aqui foi você ou foi o psicólogo que... Foi você, né? Essa parte aqui foi você, né? Esse capítulo é meu. Embora a gente acabou mesclando. Uhum. Então tem partes que a Shirley também acaba colocando nos capítulos. Esse capítulo é muito interessante porque aprender a proteger o coração, a Bíblia diz que do coração procedem todas as saídas da vida. Então tudo que a gente vem do coração. Lembrando que coração na Bíblia é mente. Uhum. Então é importante ter essa compreensão. Cuidou da mente, tratou a mente. E isso envolve tudo. Uhum. Né? Manter pensamentos limpos, puros. Aqui vem caráter, aqui vem relacionamento com Deus. Sim. E traumas também. Né? Então vem as dores, porque a gente não pode negligenciar essa parte. Então a tua mente está saudável, você tem uma interpretação boa da vida. E aí você acaba tendo um bom desenvolvimento em relacionamentos, enfim. E acaba tendo projetos bons para a vida também. E até minha mãe, acho que você esteve aqui no campo, né, de Ana Vitória, passando esse livro aqui, né? Uma mentoria para as mulheres, alguma coisa, né? O trabalho com as mulheres foi um treinamento para liderança. Não foi isso aqui? A Luciane Bicha. Eu acho que a Luciane deu aula. Isso. Ela aluna, formou uma turma. Ela formou uma turma, né? Isso. É isso aí mesmo que a minha mãe falou, eu acho isso aí. Irmã Bicker, como é que é a minha, né? Noemi. Deixa eu falar uma coisa. Assim, esse livro aqui, para mim, em particular, falando um pouquinho em particular aqui agora, para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, tanto para as mulheres de pastores, né, tanto para as mulheres em geral, esse livro que está fazendo muito bem às mulheres. Muitas pessoas na igreja estão com traumas, mulheres de pastores, pessoas, né? E esse livro aqui, assim, muita gente está falando desse livro, tá? Por isso que não é porque eu trouxe você aqui, mas é porque eu conheço vocês. Mas aqui muita gente está falando desse teu livro, porque ele vai diretamente nos pontos específicos, né? Que as mulheres cristãs estão passando, né? Lá dentro da igreja, né? Então, a cura emocional, ela é bíblica, na verdade. Uhum. E todas as pessoas foram feridas. Não importa quando ou como. Algumas foram na infância, ali vem histórico de rejeição. E vê com aquilo, né? Sim, ali vem histórico de abuso, ali vem histórico de abandono. Enfim, cada pessoa ela tem uma história e ela tem uma dor própria. Ela tem um gigante interno que ela precisa vencer. Sim. O que a gente faz nesse livro? A gente deixa mais simples de você compreender a tua dor. Porque quem tem uma dor muito grande... Justamente, não é um livro difícil de entender, né? Então, e assim, as pessoas elas tendem a esconder o que elas estão passando. Uhum. Eu não sei de onde veio esse tabu de que a gente não pode sofrer, de que tem que ser forte o tempo inteiro. Enfim, cada pessoa ela tende a mascarar a sua dor. Aqui ela vai compreender... Máscara, né? Então, aqui ela vai compreender que a dor dela é normal. Uhum. Que não é só ela que está sofrendo. E que ela não precisa envelhecer. Porque o que acontece?
Você chega numa bifurcação da vida, você tem que decidir. Ou você se amargura, ou você se cura. E a proposta é buscar a cura emocional. Os depoimentos a gente passa no público, mas os desabafos não. E os desabafos são incríveis. E Deus tem trabalhado assim de uma maneira extraordinária. Deus tem curado, Deus tem libertado. E como cada pessoa ela tem uma dor própria, uma ferida, né? Isso, então a reação de cada uma é própria também, porque não tem um padrão de comportamento. E é impressionante assim o agir de Deus específico na vida de cada mulher. Teve mulheres que me procuraram com suicídio projetado. Teve mulheres que me procuraram assim com situações difíceis. E elas disseram para mim assim, através da tua mensagem, através do curso, Deus me restaurou. Legal. Então isso não tem preço. Não tem preço. Não, isso é muito lindo. E quando eu olho para trás assim, que daí isso já entra lá no Jardim Particular, eu compreendo os anos de treinamento que o Senhor me levou. Mas isso nós vamos entrar lá. Vamos conversar. No capítulo 6 ali, que também me deixou bem curioso, tá? Que fala sobre aprendendo a lidar com o narcisismo e vitimismo. Né? O caminho do... aqui diz aqui uma frase aqui embaixo, né? O caminho do culpado é torturoso, mas quando há um inocente, a sua conduta é reta. Provérbios 21:8. Essa foi uma coisa assim que eu... Assim, dentro da igreja é bem difícil falar sobre narcisismo e vitimismo, né? Então, são transtornos de personalidade. O narcisista é aquela pessoa que não tem empatia, não ama, não respeita, não se preocupa com o outro. E na Bíblia é pecado. Porque a Bíblia trata como soberba, como arrogância. E o princípio bíblico qual é? Tratar o outro como tudo que você quer que faça para você, faça para o outro primeiro. Ou tratar o outro, ainda a Bíblia ensina, como superior a você. Porque se eu trato você como superior a mim, eu vou ter respeito por você. Justamente. Então, o narcisista ele tem uma visão distorcida. Ele está sempre no ponto central. É o centro. Ele é o centro. A tua conquista não importa, a tua dor não importa, o teu sofrimento não importa. Poxa, cara, isso que eu achei importante. E o narcisista ele é manipulador. Então, além de ele estar sempre no posto, no topo, mentalmente, o ego muito envaidecido, um ego muito grande, ele ainda é manipulador. Então, claro que isso aqui é uma aula que... E é um livro bem completo, né? Ó, outro capítulo 9 ali que eu achei muito legal também, Noemi, desse livro aqui. Gente, falando nisso, se você deseja ter esse livro aqui, tá? Depois a Noemi vai passar o contato dela certinho ali, tá? Para você adquirir, tá? Ela pode estar mandando no correio para vocês ali também, tá? Cara, é um livro completo. Quando eu vi ali que a minha mãe estava lendo na casa dela, anotando, eu fui mais a fundo, a minha esposa também tem esse livro. E eu, cara, sinceramente, eu não gosto muito de ler, tá? Mas esse livro aqui, ele me estimulou a ler, porque como tu falou, ele é simples, entendeu? Sim. Ele não é aquela coisa Shakespeare, né? Mas é uma coisa simples. Ele é objetivo. É básico, né? Aprendendo a vencer a rejeição, uma jornada de cura e libertação. Porque tem muita gente que quer aprender a vencer na vida, né? Sobre a rejeição, ou do passado, das coisas que passaram, né? Mas é uma jornada bem difícil, né? Então, a rejeição, ela é bem interessante. A primeira rejeição geralmente acontece pelo lado materno. E essa é uma que marca muito a vida da pessoa, porque se ela não for curada, ela vai crescer com esse sentimento, ela vai continuar sendo rejeitada na vida adulta, ela vai levar isso para os relacionamentos dela, e ela sempre vai procurar pessoas que tenham o mesmo padrão de quem rejeitou ela anteriormente. E aí o que acontece? A ferida se perpetua, continua sofrendo, e aí não compreende o que está acontecendo, enfim. Aqui eu trabalho a história de Leia, porque Leia sofreu muito com a rejeição de Jacó, porque ele amava Raquel. E depois também... Já vem a ideia aí, né? Isso. E depois também tem a parte de José,
José tem que lidar com todo o sofrimento. Aí você pega o fio da meada, é uma família só. Uhum. E lá na frente José também sofre muito com a rejeição, enfim. E o caminho deles é o perdão. Porque como que você vai conviver, como que você vai lidar com a situação, você tem que primeiro amadurecer as emoções. Isso. Senão você não vai compreender a situação, você vai viver frustrado eternamente. E quando você amadurece, você se torna mais forte, não hostil, mas mais forte interiormente. Uhum. E aí você consegue lidar com a situação externa. E é a situação de Neia. E é a situação de José. Esse capítulo também é fantástico. Fantástico, né? A gente não tem como passar resumo aqui, Não, mas as pessoas podem adquirir depois. Algumas coisas que me chamaram bastante atenção nesse livro foi um desses aqui, tá? Também é Decida-se e transforme. Como é que é? É o capítulo 13. Decida-se e transforme-se, o poder da decisão que transforma. Poxa, esse aqui é divino, né? Como é que foi para ti fazer esse livro aqui, ô Noemi? A editora aqui, deixa eu dar aqui o agradecimento aqui à editora Lopes, né? Editora Lopes, é isso, né? Tá aqui o Instagram deles aqui certinho. É São Paulo, Rio? Campinas, São Paulo. É isso aí, Campinas, São Paulo. Isso. Como é que conheceu eles, essa editora aqui? Como é que foi? A negociação com a editora foi a Shirley que fez. Ah, Shirley. Sim. Essa psicóloga, no Aí, caso. isso. Uhum. Aí ela foi pesquisando, e daí, claro, a gente conversava, decidia tudo junto. E aí chegamos ao consenso de fechar com eles. Uhum. Porque eu gostei muito do interior do livro. Ele é muito lindo, né? Muito... Sim, eu gostei do interior. Essa folha é a folha pólen, ela é anti-envelhecimento. E eu gostei muito também da capa. Ah, tem a parte da capa que eu não comentei. É uma parte muito legal. Eu disse para você no início que Deus me deu a capa. Na visão lá, né? Isso. A Shirley... A ostra e tal. Então, a Shirley tinha o conteúdo dela, mas ela não tinha uma capa para o livro. E aí a gente decidiu que iria unir. Olha que interessante. Eu pedi para Deus o seguinte, eu disse, Deus, eu quero uma confirmação. Porque não é uma coisa simples. Eu preciso de uma confirmação e eu falei para Deus no meu coração. Se eles chegarem na capa que o Senhor me mostrou, então eu vou compreender que é o Senhor que está nos direcionando. A editora mandou uma capa que eu tenho ela aqui, você pode ver depois. É uma capa linda, verde Tiffany, perolado, muito bonito. Bem diferente do que daqui. Diferente dessa aqui, é uma capa linda. E eu falei para o Espírito Santo assim, mas não foi a capa que o Senhor me mostrou na visão. Poxa. E quando eu recebi essa capa aqui, gente, o coração bateu, porque aí foi o que o Senhor me mostrou na visão. Mas eles que fizeram a arte ali, não? Sim, é a editora que faz. A editora que faz? Então a gente manda o projeto, eu mandei a minha parte, a Shirley dela, daí é juntado os textos, né? Daí é distribuído em capítulos, em assuntos, enfim. E aí eles que fazem arte também. Eu gostei muito da arte da editora. E ficou bem como tu tinha planejado no teu sonho, que Deus mostrou pra ti, né? Então, chegou no que Deus me mostrou. Uhum. E quando eu vi essa capa aí, eu tive certeza que o projeto era de Deus. Projeto de Deus. Né? E esse livro aqui, eu vou te falar, Noemi, Deus abençoa muitas mulheres, tá? Muitas mulheres que estão feridas, às vezes até dentro da igreja, né? Sim. Né? Porque a gente vive uma sociedade, né? Querendo ou não, a gente vive uma sociedade. Então, muitas pessoas estão sendo libertas através desse livro. E, gente, depois aí a gente vai passar os contatos certinho, Instagram da irmã. Cara, aproveite, esse livro aqui vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Mulher, até para homem também, né? Para aprender também, é bom ler também, tá? É um livro muito bonito, a capa, o conteúdo dentro, muito legal. Olha, é muito legal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Um livro bem feitinho, tá? Bem bonito, né? Então eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai edificar o seu coração, amém? Mas você não quer ler? Vamos para sua esposa. Tenho certeza que ela vai amar esse livro aí. Também tem uns irmãos aqui, deixa eu ver aqui, parabéns, pastora Noemir, Bickers Martins, também tem aqui, fiz o curso da Pérola, foi muito edificante. Quem botou? Benção. Reni Coach. É o nome Reni Corolup? Isso, é. De General Carneiro. General Abraço, Carneiro? Reni. Um abraço, nosso General Carneiro. Ô Noemi, eu sei que tu... hoje você está em Bituruna, justamente com seu esposo, né?
Sua esposa é pastor presidente ali, pastor Marcos. Então, um grande abraço do nosso amigo, pastor Marcos. Vocês estão quanto tempo ali hoje? Em Bituruna? 2 anos e meio. 2 anos? 2 anos e meio. Parece que faz bastante tempo, né? Bastante tempo. E o povo ali é bom, né? Trabalhar. Sim, povo é uma benção. Um povo abençoado, né? Benção. Legal. Ô, Noemi, e como é que vamos conversar um pouquinho sobre esse teu livro aqui? Gente, esse livro aqui nós vamos conversar agora, tá? Deixa eu ver aqui, mostrar aqui pra você. Tá aqui a capa aqui. O lançamento, tá sendo aqui hoje na RW. Nós estamos tendo essa exclusividade, tá? Nós estamos tendo essa exclusividade aqui. Como é que é o nome do livro? Jardim Particular. Jardim Particular. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse livro, que é bem diferente desse aqui. Exato. Né? Esse aqui é mais na área da cura emocional. Esse aqui. Na área da cura emocional, né? Das feridas, né? E esse aqui eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse lançamento desse livro aqui, como é que Deus te guiou para te fazer esse livro aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o Jardim Particular eu escrevi em Bituruna. Aqui recentemente, então. Isso. Faz 2 anos, na verdade. Porque, assim, é um processo, né? Sim. Pelo menos, para mim, assim, as coisas vão acontecendo devagar. O Espírito Santo falou comigo assim, nós estávamos lançando o Pérolas, eu e a Shirley, e naquele processo ali, que dá bastante trabalho, enfim, e o Espírito Santo me disse assim, o próximo livro que você vai escrever se chama Jardim Particular. E eu achei muito legal o nome e tal, mas o processo foi parecido com o do Pérolas. Mas o nome foi teu? Não, o Espírito Santo me deu o nome. Uhum. E aí eu comecei a orar para Deus me dar os temas. Porque o que acontece? Você pode ir para a internet e você pode copiar o que alguém fez. Sim. E eu falei para o Espírito Santo o seguinte, quando as pessoas lerem esse livro, elas têm que sentir a tua presença e eu quero que elas sejam direcionadas pelo teu Espírito. Então tem que ser algo que vem de oração. Fiquei orando. Numa madrugada o Espírito Santo me dava um tema, na outra madrugada ele me dava outro tema, assim, tudo muito, muito devagar. Eu tenho uma agenda no celular mesmo, no WhatsApp, e ali eu fui anotando os temas em que eu iria trabalhar. Mas o Espírito Santo tinha me dado vida pessoal. Então ali, a primeira parte do livro, eu trato a criação da mulher, a mulher como mãe, sua individualidade, estilo, sexualidade e sensualidade, a feminilidade, a elegância da mulher, sonhos, vaidade, caráter, lar, casamento, pensamentos, carências e a jornada interior. Essa é a primeira parte do livro. E passou um ano e pouquinho, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai pregar para esposas de ministros. De pastores. E na hora eu fiquei pensando, até conversei com o pastor Marcos, disse para ele, eu não entendi, Deus falou isso comigo, mas assim, Deus me dá os projetos, eu fico quieta e eu fico na oração. Aí, uns 3 meses após o que Deus falou comigo, o Espírito Santo começou a me direcionar para a segunda parte do livro. E o foco mesmo é a segunda parte do livro. A primeira parte de vida pessoal, eu tenho que trabalhar essas bases, por quê? Para você desenvolver o ministério, você tem que ter uma vida pessoal com bases firmes. Você tem que ser uma pessoa resolvida espiritualmente, emocionalmente e, enfim, em todas as áreas da vida. Só que aconteceu algo interessante. Olha como as coisas acontecem. Eu tinha o nome dos capítulos, que Deus foi me dando na oração. Eu tinha na mente o conteúdo. Fui para o computador, não consegui passar para o computador. Olha só. Continuei orando, aí eu fiz uma campanha de 2 meses de jejum. Quando eu terminei essa campanha, eu fui pro computador. E aí aconteceu algo extraordinário. Foi igual uma fonte de água. Veio. Não foi enxurrada, foi uma fonte. Ela foi vindo assim, fluindo, e eu fui escrevendo e só fui encaixando os assuntos. E é tão interessante porque a segunda parte, aqui eu vou trabalhar o chamado. O nome do livro é Jardim Particular. Eu tenho um chamado. E agora? O que a gente faz quando a gente tem um chamado? Então eu vou trabalhar a parte do chamado. Aí eu vou trabalhar a renúncia, a pressão. A pressão, essa aí é mais...
porque tem muita gente que não suporta a pressão. Não suporta a pressão. Depois vem as perdas, Uhum. que você vai ter durante o ministério, você vai ter que limpar as suas feridas e se manter no posto. Depois vem a tentação. Cara, esse livro vai ser... Aí vem suportando a perseguição. Depois vem lidando com a calúnia, reagindo ao desânimo, lidando com as peninas. Aqui fala das pessoas imaturas que vão tentar competir com você, sem noção do que é ministério. Sem noção. Depois vem lidando com a traição, aí o altar de oração, exercitando o perdão, a mulher de Deus e as redes sociais, a conselheira e o envolvimento emocional, que também é outra área, porque a gente trabalha com pessoas e a gente tem que manter a postura. Aí vem a humildade, o talento e a santificação, tudo isso é com base bíblica. Depois vem o princípio da honra, a fidelidade, submissão, companheiras de jornada, obediência, frutificando em todo o tempo, espiritualidade, autoridade espiritual, e aí eu encerro com legado. Caraca. Interessante que esse livro eu pedi para o pastor Sérgio Melfior ser o leitor crítico. A leitura crítica é aquela pessoa que vai ler o livro e ela vai analisar erros teológicos. Por que eu escolhi o pastor Sérgio? Eu estava orando e o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu até falei para o pastor Marcos que ia pedir para ele, e o pastor Marcos disse para mim, eu não sei se ele vai ter tempo, porque ele é o vice-presidente da convenção e a rotina deles é muito intensa. E eu disse para ele, mas o Senhor colocou no meu coração. E eu vou pedir, então, se Deus me orientou, realmente ele vai aceitar. Aí eu falei com ele, ele aceitou, ele tirou um dia para ler, e eu até quero agradecer ao pastor Sérgio e a pastora Maria Helena, obrigado, Deus abençoe. E ele tirou um dia para ler. Olha só. Então, no início do livro, a apresentação é o pastor Sérgio que faz. Que legal. Isso. Cara, mas esse livro não tem parceria. Esse livro aí foi... Não, esse livro é só meu. É só seu mesmo, Isso. né? Que legal, cara. Que presente de Deus. E assim, deixa eu pegar esse pouquinho aqui pra mostrar. Gente, nós estamos fazendo aqui o lançamento. Quando é que sai mais ou menos que tu vai fazer o lançamento oficial mesmo dele? Eu estou dependendo agora da editora. É a mesma editora? É a mesma É editora. a mesma editora? Sim. Então tem uma parceria. Acredito então, que dentro de uns 20 dias por aí esse livro já esteja, o livro físico já esteja à disposição, que o virtual eu já tenho. O virtual tu já tem? Sim, Já estou tá tudo acompanhando já aqui. certinho, é só sair então. Sim. E vai ser a capa, vai ser tudo mesmo igual esse aqui? Então, a capa vai ser esse jardim. Não, que eu digo assim, o projeto, assim, bonito, assim, como ele tá Sim. aqui. É, vai ser assim. É, só salientando que essa capa aqui, ela não é a capa oficial. Essa aqui, Ah, não é? como eu não recebi o livro físico, então a gente fez um xerox, então ela não está perfeita no caso Como está aqui, né? É. o do Pérolas. Uhum. Mas quando chegar o livro físico dentro de 20 dias, aí sim, questão de qualidade vai ser como o do Pérolas. Porque esse aqui Sim. ficou lindo, né? Ficou muito legal. Daí nós vamos trazer a Noemi aqui com esse livro pra gente fazer também mais Isso, aí a gente pode bate-papo conversar desse livro aí. sobre ele. Mas assim, tem muitos temas aí legais. Eu acho que vai ser mais para mulheres de pastores, né? Ou liderança. Então, é para quem tem um chamado. Uhum. Porque eu entendo assim, na verdade, cada um de nós tem um chamado. Sim. Primeira coisa, você tem que se encontrar no teu chamado. Segundo, você tem que compreender a preparação para você desenvolver o teu chamado. E no livro eu trabalho todas essas questões com detalhes. É importante lembrar também que tanto o Pérolas quanto o Jardim, se você compra o livro, você vai ter acesso às aulas. Uhum. Então, tendo acesso às aulas, você pode ler o capítulo e participar das aulas, ouvir. E se tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo, com a Shirley, que a gente responde no particular também. Ó, nós temos aqui a irmã Luciana Bica. Ela botou ali assim, ó, jardim particular é mais uma bênção para nós mulheres. Que legal. A Luciane Bischer, que é a minha Legal. cunhada, ela faz a correção ortográfica. Ah, ela é professora, né? Sim, a Lu fez tanto do Pérolas quanto do Jardim. E a Lu é uma benção na minha vida. Está sempre em parceria. Legal. Obrigado, Lu. Cada um ajuda um pouquinho, né? Aqui tem a irmã Tati, Tati Claudinei. Tati Claudinei. Sim,
Foram obreiros que trabalharam conosco. Deus abençoe sempre, querida Noemi. Deixa eu ver mais quem está aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui, que hoje eu estou sozinho aqui. Tem que cuidar de tudo sozinho aqui. Deixa eu ver no Facebook se tem alguém. Seu irmão Elias Bicker, mandar um abraço para você. Também tem aqui o Paulo Gavasso, bênção de Deus. Acho que são esses aí. Irmã Noemi, eu tô vendo agora que você está mexendo bastante com as suas redes sociais, né? No YouTube. É você que faz os vídeos ali, que posta, né? Sim. E é bem tranquilo para ti trabalhar com isso? Então, o YouTube é outro processo. Uhum. Na última convenção presencial, antes do Covid, nós estávamos em uma manhã para casais na convenção. E o Espírito Santo falou comigo assim: cria um YouTube. Olha só. Só que quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu entrei em conflito. Porque até então, eu toda a vida preguei, toda a vida ensinei escola bíblica, curso teológico, curso para mulheres, toda a vida nós trabalhamos nessa área. Mas exposição em rede social eu não queria. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu entrei em conflito. Por 3 meses, de julho a outubro, todas as manhãs, quando eu acordava, o Espírito Santo dizia para mim: cria um YouTube. Olha só. E tu relutando? Então, eu estava insegura, né? E aí eu resolvi criar o YouTube para mim ter paz. E aí fui para Orleans nesse tempo. Os irmãos de General Carneiro criaram o YouTube para mim. Os irmãos de Orleans me ensinaram a lidar com o YouTube, que tem uns detalhes ali que você precisa aprender. Vou colocar o vídeo e tal. E aí quando eu vim para Bituruna, os irmãos me ajudaram a expandir todos esses vídeos, e eles vão compartilhando, eles vão mandando, e então, cada cidade teve assim uma relevância. Mas hoje tu mexe tranquilo no YouTube já, tem a tua conta ali, sabe mexer? Sim. Hoje é tranquilo. Aí eu tenho também a página. O Instagram, a página é de estudos bíblicos, Noemi Bichor Martins. Ali tem textos que o Senhor me dá. Toda madrugada eu acordo, no meu período de oração, o Senhor me dá textos, eu levanto, escrevo e eu coloco ali. Então ali tem vídeos também, tem vários assuntos. Para quem gosta de estudar a Bíblia, pode procurar ali. Legal. Aí, TikTok e Kawaii eu também criei para colocar aqueles vídeos mais curtos. Isso. Aí o que acontece? Como é uma conta nova, eu coloco uns vídeos de gatos e aí um de pregação. Aí eu continuo colocando os de gatinhos lá e um de pregação. Então, se você for olhar Kawaii e TikTok, vai estar mesclado lá. Tá mesclado. Isso, meus bichinhos e os vídeos de pregação. Uma estratégia. É que tu gosta de gatos, né? É porque eu gosto e também é uma estratégia. Para se tornar mais conhecido. Legal, cara, legal. Ô Noemi, então hoje tu lida bem com as redes sociais então pra ti, porque hoje o público tá ali, né, na verdade, né? Até os lançamentos que tu fazer, se quiser botar esse livro hoje ali pra pré-venda, tu já pode colocar, né? Sim. No Instagram. Esse livro aqui, eu vou colocar todas as aulas gravadas, capítulo por capítulo. Eu fiz capítulos bem objetivos, mas eu vou gravar todas as aulas e eu vou colocar no YouTube. O que acontece? Quando você comprar o livro Jardim Particular, vai ter um QR Code na parte de trás, que a gente chama de contracapa. E ali, então, através do QR Code, você entra direto na playlist. Porque eu tenho muitos vídeos no YouTube também. Aí, para a pessoa não precisar ficar... já vai direto pro YouTube ali já? Aí vai direto para a playlist do Jardim Particular. Só que tem outros assuntos também que as pessoas podem assistir. Eu trabalho com estudo bíblico. Sim. Então, tem muito conteúdo bom lá e você pode acompanhar. Hoje tua conta no YouTube, como é que é? Noemi Bichor? Como é que é? Noemi Bichor Martins. Colocou meu nome ali e já entra. Já vai aparecer ali. Legal. O Noemi, para nós e já ir pro encerramento, né? Já estamos aí quantas horas? 1h03 de bate-papo aqui, né? Eu queria falar aqui um pouquinho com o nosso público, tá? Se você deseja nos patrocinar, tá? Aqui na RW, entre em contato, tá? Ou com as nossas redes sociais, ou com o contato também aqui da RW, que é 3522 3966, tá? O WhatsApp. Você pode entrar, a gente vai ter até o seu comércio, a sua loja, enfim, a gente faz os vídeos, estamos aí para servir também, tá bom?
abençoe essa RW para que a gente possa ir mais longe, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Você que deseja fazer uma visita aqui nos nossos estúdios, tá? Nós estamos localizados na Rua Ipiranga, 357, tá? Aqui na Assembleia de Deus, tá? Você já conhece aqui o nosso templo, sede aqui em cima, e aqui embaixo você vai vir ver aqui as nossas salas, enfim, vai conversar com os pastores que estão por aqui, pedir uma oração e conhecer o nosso estúdio aqui da RWTV, tá bom, gente? Irmã Noemi, como é que a gente faz para entrar em contato com você, para pedir livros ou, enfim, para conversar contigo? Então, pode ser pelo Facebook, Noemi Bichor Martins. Tem a página de Estudos Bíblicos, Estudos Bíblicos Noemi Bichor Martins. Pelo Instagram, eu deixei o meu nome por extenso, porque aí fica mais simples de entender, de achar. Ou pelo WhatsApp. Meu número é 429-8800-1254. Vendo bastante pelo Instagram também. Pelo Instagram? Vende bastante? Vendo bastante. Que legal. Legal. Eu queria que você falasse uma palavra de... Nós estamos nesse mês do Outubro Rosa, né? Uma mensagem para essas mulheres que estão, né, precisando de um conforto, de uma palavra de incentivo, né, na realidade, né? Para se cuidar, enfim, né? Então, nós passamos pelo Setembro Amarelo e na nossa igreja a gente trabalhou muito a questão do suicídio, do bullying, e ainda estamos trabalhando algumas temáticas. E agora já entrando pro Outubro Rosa. O Outubro Rosa tem a finalidade de lembrar as mulheres a cuidar da saúde física, a fazer os exames. Só que é interessante lembrar que para você cuidar do teu corpo, você precisa estar com a tua mente bem. Então, tudo está interligado. A gente precisa estar sempre buscando a Deus para que tenha um equilíbrio espiritual, emocional e para que a vida possa fluir naturalmente. Você pode adquirir o Pérolas, que vai te ajudar. É verdade. Vai te ajudar muito nessa parte emocional. Emocional. Fase por fase, cada pessoa tem uma história, cada pessoa passa por dificuldades. E o nosso corpo ele acaba sofrendo. Claro que as enfermidades elas são naturais, mas na nossa época tem muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que estão enfrentando o câncer. E quando você procura um médico, como nós perdemos o nosso pai com câncer, qual é a orientação? Tem muito fundo emocional. Então, mulheres, façam um exame, procure um médico. Isso é pessoal, você tem que cuidar de você, você tem que amar o teu corpo, você tem que se amar para se cuidar. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de outras pessoas. Então, eu sempre trabalhei antes de Pérolas, antes de Jardim, antes de Juntas Somos Mais Fortes, eu sempre trabalhei isso nas igrejas. Na verdade, o pastor Marcos já vai para 15 anos que é presidente. E tinha muitos assuntos que antigamente era... 15 anos já era presidente antigamente, né? Que era meio tabu. Falar, né? Na igreja. E já foi sempre assuntos que eu trabalhei. Isso em 2020, 2021, na cidade de Lages, eu já trabalhava com pré-adolescentes e sempre assuntos relacionados a essa área. Espiritualidade, emoções, corpo físico, e ali vem toda, desde a sexualidade, desde traumas, desde dores, desde frustrações. Igreja, né? Sim. A importância de você buscar a cura é porque você convive com pessoas. Em casa, na rua, trabalho, igreja, sociedade. E quando a gente sabe ressignificar a vida, através da experiência e depois uma dor, depois de sofrimento, aí você encontra sentido. Inclusive para lutar e para cuidar do próprio corpo. Porque tem mulheres que elas não se cuidam. Elas não vão num posto, elas não fazem tratamento, elas não fazem o exame, porque elas não se acham importantes o suficiente. E cada ser humano, ele é importante, sim. A morte, ela vai acontecer, mas que não aconteça por negligência. Negligência da própria pessoa, né? Então, isso é importante. Amanhã nós teremos o culto rosa em Bituruna. Legal. E o que a gente vai fazer? Inclusive, a pastora
é Eliane, do pastor Ronaldo, estará pregando. Ah, legal, uma benção, uma benção. Sim. O nosso tema é Transformadas para Transformar. Então, é sempre, no fundo, é sempre trabalhando a questão mental, a questão interna, e para seguir e ter uma vida plena. Porque a Bíblia fala da vida plena. Sim. Que legal. Ô, Noemi, tirando esse livro agora que você vai... que já está no projeto, né? Que a gente está fazendo, na realidade, o lançamento aqui, na realidade, né? Sim. O Jardim do quê? Qual é o nome? Jardim Particular. Jardim Particular, né? Tirando esse projeto que tem, você tem mais algum projeto para o futuro ou não? Sim. Tem? Sim. O próximo é um devocional. Olha só. E, inclusive, a editora já me fez uma proposta porque eu queria lançar junto com o Jardim Particular. Mas eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas já está em andamento. Que legal. E o próximo vai ser um devocional também com textos excelentes. Textos mais curtos, né? Porque aí são 365 textos, cada um trabalhando uma parte, cada um trabalhando uma área. E enfim. O próximo vai ser esse devocional e vai ser uma bênção também. O devocional é legal para tipo a minha esposa, né? Ela tem um canal ali que ela assiste ali, devocional, ela todo dia de manhã faz o cafezinho dela, bota ali no celular e faz uma oraçãozinha dela e tal. Eu acho muito legal isso. E esse livro aí eu acho que vai ficar muito, muito bacana, né? Sim. É porque aí esse livro, esse devocional, ele também vai poder ser usado em reuniões, de círculo de oração, de consagração, de encontros, enfim. A agenda da convenção do ano passado também tem um texto meu que fala de Esther. É mesmo? Sim. Oh, que legal. E se alguém quiser ler ali, vai ser mais ou menos naquele estilo ali. Que aí, como o devocional ele é um texto por dia, ele tem que ser mais resumido, mas ele tem que ser bem objetivo. Pastor Noemi, que bom ter você aqui pela segunda vez, né? É sempre uma bênção receber você, né, aqui no nosso estúdio, tá? Queria que você deixasse suas considerações finais. Para mim é um prazer estar te entrevistando hoje aqui, né? A gente conhece a sua família, seu ministério, seu caráter, seu esposo, né, a sua família. Eu queria que você deixasse uma consideração finais do nosso público que está nos assistindo agora. Então, gratidão ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. O Smiler, muito obrigado. Fiquei muito grato com o teu convite ontem. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Ao pastor Valcir Benta, a pastora Rosane, que Deus abençoe. Um grande abraço, obrigado pelo apoio. Sempre nos recebendo bem, com carinho, com respeito e união da vitória. E eu quero deixar a minha gratidão. Também ao pastor Marcos, a minha mãe que está me assistindo, ao meu irmão que veio junto aqui comigo, o Daniel, a toda a família e um grande abração aos irmãos que estão assistindo, também a igreja em Bituruna. Um grande abraço, Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Então você continue assistindo a gente aí pelas nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, TikTok, depois de fazer os cortezinhos ali para viralizar, né? Que se diz, né, Kiko? Tá? Você só digita ali RW, cara, você já vai estar acessando todas as redes sociais. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Você tá acompanhando nossas programações. Amanhã nós temos programações, sexta-feira também a gente tem. Enfim, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, a sua fé. Muito obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Deus abençoe, um forte abraço e até mais. Amém.